Jonas 4, nós vamos ler do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. E então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira-me a vida, pois para mim morrer é melhor que viver. E o Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. E o Senhor disse: Tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Pai querido, Deus de amor, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. E pedimos no nome de Jesus que Teu Espírito Santo se assenhore da nossa mente e coração e possa, Deus, manifestar a Tua vontade para nós. Ó Deus, dá-nos, ó Pai, compreensão, entendimento, discernimento da Tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Bom, se, e somente se, o livro de Jonas tivesse terminado no capítulo 3, se a história tivesse terminado no capítulo 3, eu vou repetir para você aqui o versículo 10, que diz assim: E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não executou. Se tivesse terminado aqui o livro, a história, a jornada do herói estaria completa. Nós teríamos a apresentação dos personagens, a pressão vivida pelo profeta, a crise no meio de uma tempestade, a dura provação enfrentada dentro da barriga do peixe, a ponto do profeta clamar por socorro a Deus, o grande ponto de virada ali na sua oração, a travessia em sua segunda chance, e então nós teríamos o clímax da história, a recompensa do herói ao ver os ninivitas arrependidos e em confissão dos seus pecados. Nesse momento, eu e você olharíamos para a história, que terminando dessa maneira, nós diríamos: uau, que história, que herói. Bom, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a palavra de Deus nos diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E é por isso que o capítulo 4 foi incluído no livro. Porque se tivesse terminado no capítulo 3, eu e você teríamos Jonas como um grande herói dessa história. Mas o capítulo 4 foi incluído para pôr o coração do profeta sob a luz de Deus. É Deus quem revela as intenções e pensamentos do coração.
Então Deus decidiu revelar a mim e a você as intenções do coração do profeta, para que o coração misericordioso e compassivo de Deus pudesse ser gerado dentro do coração rebelde do homem. Então, por isso nós temos o capítulo 4. Se a história tivesse terminado no capítulo 3, eu e você não teríamos algo precioso do capítulo 4 para aprender. Esse é o ponto aqui. Isso é algo importante para a gente pensar. O coração rebelde do capítulo 1 de Jonas nos lembrou o filho pródigo, não é verdade? O filho que sai pelo mundo, cheio de si, querendo fazer a sua própria vontade, vai em busca de satisfazer os seus prazeres, acredita na mentira que o seu próprio coração lhe contou de que fazer a sua própria vontade lhe trará mais prazer e felicidade do que fazer a vontade de Deus. Mas no capítulo 4, Jonas nos lembra o outro filho, o filho que ficou. O filho mais velho na parábola do filho pródigo. O filho cujo coração é cheio de justiça própria, de crítica, de egoísmo, de ira. O filho que fica infeliz porque o pai perdoou o filho que errou. É o que Jonas nos mostra no capítulo 4. Que não basta apenas os servos de Deus simplesmente fazerem a vontade de Deus. É preciso que os servos de Deus façam a vontade de Deus, mas que possuam o coração de Deus. Como diz Efésios capítulo 6, verso 6, fazendo de coração a vontade de Deus. É o que Deus deseja para nós. Então veja, tudo isso para você perceber nesse momento o valor do capítulo 4 para nós. O valor dele está aqui. Porque num primeiro momento, quando nós lemos o capítulo 4, e ele é um pouco confuso no sentido de que não era esse o resultado esperado? Se a cidade vivia em pecado, e Deus manda o profeta para a cidade para anunciar a mensagem de Deus, as pessoas se arrependem, e elas confessam seus pecados, e Deus as perdoa. E é isso que eu e você esperamos. Ou não? Nem sempre. É isso que o capítulo 4 mostra, que nem sempre. Nós fazemos isso, mas nem sempre esperamos que Deus as perdoe. Olha o que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 4. Diz assim, ó, Jonas, porém, ficou o quê? Extremamente contrariado e furioso. Jonas está com raiva. E por que Jonas está com raiva? Ora, não aconteceu o que esperávamos? E Jonas está com raiva disso. Porque no fundo, Jonas não queria isso. No fundo do coração de Jonas, ele não queria. Tanto é que o versículo 2 é o coração do livro. O coração do livro está no versículo 2. Diz assim, ó, então ele orou ao Senhor. Agora é a segunda oração de Jonas. Essa é a segunda oração. Você lembra que a primeira oração, Jonas está dentro do ventre do peixe. E ele faz a melhor oração da sua vida. Então Jonas está no pior lugar, fazendo a melhor oração. Ele está no pior lugar ali, onde ele pode morrer, no meio daquela provação, e ele faz a sua melhor oração. Senhor, salva-me. A salvação pertence ao Senhor, ele diz. E agora? Agora ele está no melhor lugar. Qual é o melhor lugar para se estar? O lugar onde Deus está manifestando a sua vontade. Ele está lá no meio dos ninivitas e os ninivitas estão se arrependendo dos seus pecados. Aonde Deus está agindo, o melhor lugar para se estar. Mas ele faz a sua pior oração. Ele diz assim, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Acabou de revelar para nós nessa pergunta o motivo pelo qual eu e você lemos no capítulo 1 que ele foi para Tarsis. Que ele fugiu. Por que ele fugiu? Quando ainda estava na minha terra, eu disse, poderíamos fazer essa leitura, e por isso eu fugi depressa, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, paciente
e cheio de amor, que te arrependes do mal. Em outras palavras, eu sei que o Senhor iria perdoá-los. Eu sei. Então, o que Jonas está dizendo para nós nessa primeira pergunta do texto? Ele está revelando para nós o seu coração. No fundo, o que eu quero é que essas pessoas sejam destruídas. É isso que ele está dizendo. No fundo, eu gostaria que o Senhor exterminasse os inimigos de Israel. Então, eu não queria que o Senhor o salvasse. Eu não queria. Se tivesse acabado no capítulo 3, percebe agora que eu e você teríamos uma ideia errada do texto. Teríamos uma ideia completamente errada. Viríamos no texto a figura de um grande herói na sua jornada, e a jornada completa, mas não terminou, porque Deus desejava revelar o coração de Jonas. Então aparece essa pergunta, e aqui está o coração, por quê? Do livro, porque essa pergunta mostra, essa fala de Jonas no versículo 2 mostra, tanto o coração de Jonas, como o coração de Deus. O coração de Jonas é um coração para dizer assim, eu gostaria que você destruísse eles. Mas também o coração de Deus, porque fala, mas eu sei que o Senhor é compassivo, misericordioso e que te arrependes do mal. No mesmo versículo, ambos os corações estão expostos. Ambos, para que eu e você pudéssemos aprender. Então, se lá ele fez a melhor oração, aqui sem dúvida ele faz a pior oração. Mas esse é o pior momento para se fazer essa oração. Mas ainda assim ele pede para que Deus lhe tire a vida. Não apenas diz que não queria que Deus os salvasse, como ele agora diz assim, olha, era melhor que você me matasse. Era melhor morrer do que viver dessa maneira e ver o que está acontecendo. Eu preferia morrer. E aí ele diz no versículo 3, ó Senhor, agora tira-me a vida, pois para mim é melhor morrer, é melhor que viver. E aí o Senhor faz mais uma pergunta. O texto é repleto de perguntas. E o Senhor diz para ele, é razoável a tua ira? Jonas, pensa um pouco. É razoável essa tua ira, Jonas? É razoável esse sentimento que está no teu coração, Jonas? A pergunta aqui não tem resposta. Jonas não responde essa pergunta. Mas essa pergunta fica para mim e para você. É razoável essa tua ira? Essa pergunta se repete também no versículo 8. Mas por hora vamos ao versículo 5, porque aqui o cenário muda. E diz assim, então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Veja a expressão, Jonas sai da cidade, sai do lugar onde Deus está movendo a sua mão, onde Deus está agindo e operando o milagre da salvação daquelas pessoas vindo ao arrependimento. Jonas sai dali e vai se afastar e senta fora da cidade. E ali ele arma uma tenda debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria. Vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas agora. Vamos ver o que Deus vai fazer com eles. Isso não te lembra também, novamente, o irmão mais velho do filho pródigo? Ele está chegando em casa, ele vê que tem uma festa, ele vê uma movimentação, um alvoroço, muita gente falando, barulho, preparativos de festa, porque afinal de contas o irmão voltou, o que estava morto reviveu, o que havia se perdido foi encontrado, mas ele não consegue celebrar a alegria da vida que foi dada ao irmão mais novo. Então ele faz o quê? Ele se afasta. Ele não quer ir. Ele não quer se aproximar. E aí o pai vai lá até ele. Meu filho, por que você está aqui? Vamos lá. Vamos celebrar. Não. Por que não? Porque eu estou aqui há tanto tempo, te sirvo, o Senhor não faz essa celebração toda. Bom, esses eram os motivos do filho mais velho, mas o coração é o mesmo. Embora com outros motivos, o coração de Jonas é o mesmo. Agora, pense comigo, irmãos, ele poderia ter ensinado tanta coisa aos ninivitas. Imagina se Jonas tivesse ficado lá, aonde Deus estava agindo, e tivesse dito para eles, olha, agora que vocês se arrependeram, agora que vocês começaram a conhecer o Deus verdadeiro, deixa eu contar outras coisas sobre esse Deus. Deixa eu te falar das grandezas desse Deus.
E então ele se sentaria com os ninivitas e explicaria para eles sobre o Deus verdadeiro, sobre o Deus de Israel. E como esse Deus que havia os agraciado com a sua misericórdia, pode fazer grandes coisas. E como esse Deus que é verdadeiro, é suficiente para salvá-los. Então eles poderiam abandonar todos os outros falsos deuses e ficar só com o Deus de Israel. Ele poderia sentar e ensiná-los. Ele prefere se afastar. Ele prefere mover-se em ira. Esse é o ponto. Ele se move e se move com o coração irado. Poderia ser um motivo de bênção para os ninivitas, decide ser movido pela ira. E isso acontece porque o seu coração está tomado dessa justiça própria, dessa crítica, dessa vontade de ver com que Deus extermine os ninivitas. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos, é que se a ira é o que está nos movendo, então você está em perigo. Se o sentimento de justiça própria, de crítica, se um coração irado é o que está se manifestando em você, então você está em perigo. E qual seria a solução? Qual seria então a solução? A gente começa a pensar sobre isso. E os homens tendem apenas a retribuir o mal com o mal. E isso fica claro na atitude de Jonas, mas o que também fica claro é que Deus tem prazer em celebrar a sua justiça com misericórdia. E parece que a gente tem dificuldade de compreender isso. Em que eu e você temos um prazer perverso de retribuir o mal pelo mal. Então nós dissemos, se cometeu um crime, merece a morte. Mas aí Deus manifesta o seu coração dizendo que tem prazer em celebrar a sua justiça através da misericórdia. Nós entendemos isso quando significa a misericórdia de Deus para nós. Não é verdade? Jonas entendia isso quando a misericórdia de Deus estava o alcançando lá no ventre do peixe, lá no meio das profundezas. Jonas celebrou a misericórdia de Deus, o Senhor que salva. Jonas teve compaixão da planta. Quando a planta cresceu e cobriu ele, ele se alegrou. E quando a planta morreu no dia seguinte, ele se compadeceu da planta. Havia compaixão no coração de Jonas. Havia compaixão no coração de Jonas, e você aprendeu isso aqui ao longo dessa série de mensagens, para com Israel, porque Israel, nesse período histórico, está vivendo em pecado da idolatria, adorando a Baal. Jonas tem compaixão do seu povo. Ele tem até um certo senso de patriotismo meio doente aqui. Poderíamos dizer isso de Jonas. É por isso que ele quer que Nínive seja destruída. Mas, afinal de contas, toda essa compaixão não poderia se manifestar também nos homens a quem Deus queria salvar? Deixa eu trazer isso mais perto de você. Vamos colocar de outra maneira. Você celebra a compaixão e eu celebro a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, quando essa compaixão nos alcança. Quando essa misericórdia é suficiente para perdoar os nossos pecados. Quando essa misericórdia é suficiente para perdoar a nossa família. Então, nós celebramos a misericórdia e dizemos, o Senhor salvou minha casa, salvou minha família, salvou meus filhos, salvou minha esposa, salvou meu marido, salvou meu pai, salvou minha mãe. Mas e quando essa misericórdia deseja alcançar o pecador que nós odiamos, o criminoso do bairro, ou aquele que nos cometeu algum mal, ou aquele que nos prejudicou? Essa compaixão foge de nós. Essa misericórdia sai correndo de nós. Porque, afinal de contas, nesse momento, um coração irado é o que nos move. Então, nós dizemos que Deus os destrua. Que Deus retribua o mal pelo mal. E Jonas está irado com isso e ele está ignorando que Deus está agindo com misericórdia. E a situação testa os limites de Jonas, mas também nos faz pensar em como Jonas esqueceu tão rapidamente daquela misericórdia que o havia alcançado. Como Jonas esqueceu tão rapidamente. Como Jonas foi capaz de se alegrar quando Deus o salvou, mas se entristece quando Deus salva os ninivitas.
É razoável a tua ira? Deixa eu te perguntar, é razoável a tua ira sobre as pessoas que você odeia? É razoável a tua ira? Outro texto na Bíblia que nos mostra essa verdade é quando o rei perdoa um homem que lhe deve uma dívida impagável. Lembra dessa história? Há uma dívida impagável e o rei então decide perdoar aquele homem. Mas aquele homem sai da presença do rei e vai até o seu conservo e diz o texto que ele começa a torturar o seu servo para dizer: me pague o que você me deve, me pague o que você me deve. E então o rei manda chamar e diz: eu te perdoei uma dívida impagável e você não pode perdoar o teu conservo, que a dívida é muito menor do que aquela que você tinha comigo? É o mesmo coração. É o mesmo coração. Muda a história, mas é o mesmo coração. Agora, que interessante, não é? Porque Deus repete uma vez e repete a segunda vez no verso 8. É razoável essa tua ira? É razoável? E carinhosamente Deus começa a ensinar Jonas. Deus poderia simplesmente destruir Jonas, concorda comigo? Mandei você ir lá, você fez isso, está com esse pensamento, quer que as pessoas sejam destruídas, então eu vou destruir você. Você não entendeu nada do que eu estou fazendo, você não entendeu nada sobre mim, eu vou destruir você pela tua rebeldia, pelo teu coração irado. Mas Deus não faz isso com o profeta. Deus tem um outro jeito de ensinar. Deus ensina com paciência, com carinho, e faz com que aquela planta cresça. E diz no versículo 6, o Senhor fez crescer uma planta acima de Jonas, para que ele fizesse sombra sobre a cabeça. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta, que atacou a planta e o secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma, ele desmaiou e desejou morrer. E para mim, morrer é melhor que viver. E então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira? Aí, note comigo o que diz o versículo 10. Nosso tempo está se esgotando, então vamos já ao versículo 10, porque diz: e o Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste e nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu? E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive? O que Deus está tentando mostrar para Jonas? Jonas arou aquela terra? Não. Jonas semeou aquela planta? Não. Jonas cultivou aquela planta? Não. Mas ele tem compaixão da planta. Agora, e as pessoas da cidade? Foi Deus quem as criou, foi Deus quem as formou, foi por elas que Deus enviou seu Filho para morrer naquela cruz pelos pecados delas. Então, olha o que Deus está dizendo para nós através da sua palavra, meu irmão e minha irmã. Porque nós temos misericórdia, às vezes, do nosso animal de estimação em casa. Mas não conseguimos ter misericórdia das pessoas que padecem lá fora sem Jesus. Conseguimos ter misericórdia dos nossos entes queridos, afinal de contas nós queremos que Deus os salve, nós oramos pela salvação deles, mas não conseguimos ter misericórdia pelas milhares e milhares de pessoas que sofrem todos os dias porque não conhecem a Jesus. Nós choramos pelos nossos, mas não choramos pelos demais. Nós queremos misericórdia e graça sobre os nossos, e justiça e destruição sobre aqueles que nos perseguem. Nós queremos que Deus haja com carinho, tenha paciência, insista uma, outra e outra e outra vez pelos que amamos. Nós queremos isso, que Deus envie pessoas, e nós oramos por isso. Mas e quanto a Deus nos enviar para aqueles que estão lá fora sofrendo? Os ninivitas se dobravam aos falsos deuses porque não conheciam Deus verdadeiro. Assim como as pessoas sobem aquele morro ali, que eu não posso falar porque está gravando, mas você sabe o que eu estou falando aqui, e se ajoelham diante daquelas imagens ali, porque elas não conhecem o Deus verdadeiro. É simples assim. E elas sofrem, e elas estão indo para o inferno sem o Senhor, porque eu e você não conseguimos chorar pelos pecados delas. Porque eu e você estamos ocupados demais com o nosso sentimento de justiça própria, achando que, afinal de contas, nós merecemos a salvação de Deus lá no ventre do peixe. Mas os ninivitas, não, deixa que os ninivitas se destruam. Vocês estão entendendo, né?
Eu não posso ser mais específico, a gente está gravando. Não dá para ser mais específico do que isso. Mas você entendeu perfeitamente o que eu estou dizendo. E nós precisamos chorar pelos pecados delas. E nós precisamos amá-las com o coração que vem do Senhor. E nós precisamos ver em nós o coração do Pai ser desenvolvido, para que nós não sejamos tomados como o filho mais velho. Amém. Irmãos, o versículo 11, para a gente terminar, que assim seja no nome de Jesus. O versículo 11 diz assim: e não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado. Termina com uma pergunta, já pensou nisso? Termina com uma pergunta, e abre um espaço para a nossa imaginação. Eu sempre falo isso com Vanessa lá em casa, quando a gente vê um filme assim, que dá um duplo sentido no final, eu falo assim, o roteirista é bom. O roteirista é muito bom nesse caso. Por quê? Porque ele abre um espaço para a nossa imaginação. Então você começa a criar finais. Você começa a criar finais. Um teólogo escocês, se não me falha a memória, Alexandre alguma coisa, ele vai dizer, não, nos próximos 25 dias, na viagem para casa, Jonas vai entender a mensagem. Ele criou um final bonito para isso. Spurgeon também vai dizer, não, ele deve ter sido movido por toda a sua vida com um coração cheio de misericórdia e compassivo, como Deus queria que ele fosse. Você está só especulando, imaginando. Mas o fato é que o texto não fala a resposta. E nem precisa. Sabe por que não precisa? Porque a resposta de Jonas para Deus não é a mais importante. A mais importante é a resposta que eu e você vamos dar para Deus. Essa é a resposta que realmente precisa acontecer. Essa é a resposta. A resposta que você vai dar para Deus. É Deus falando para mim e para você, eu não teria compaixão das pessoas que vivem nessa cidade e que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Eu não teria compaixão dessas pessoas? É justo para você se compadecer pela sua planta no seu jardim, pelo seu animal de estimação, pelos animais que você cria na sua casa ou na sua chácara, pelos seus filhos, pela sua família, e não teria compaixão das pessoas que estão ali na rua sofrendo, porque não conhecem a Cristo? É preciso, como igreja, nós darmos uma resposta para isso. É preciso, como igreja, nós darmos uma resposta para isso. E não existe uma resposta diferente que não seja, sim, Senhor, nós teremos compaixão. Sim, Senhor, nós choraremos pelos seus pecados. Sim, Senhor, nós iremos. E sim, Senhor, nós não apenas faremos, mas faremos cheios da tua compaixão. Essa é a resposta que eu e você precisamos dar. Amém? Lembre-se, Deus deseja que façamos a sua vontade e obedeçamos. Mas Deus deseja que eu e você façamos a sua vontade com a motivação certa. Que façamos a sua vontade com o objetivo de alcançar as pessoas pelas quais Cristo morreu naquela cruz para salvar. Fazemos o que fazemos. Mas por que fazemos o que fazemos? Isso para Deus importa. E não tem outra resposta que não seja, Senhor, fazemos o que fazemos, porque o teu amor nos constrange. Fazemos o que fazemos para salvar aqueles a quem Cristo deseja salvar. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.